Olá! O Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Efeito da paralisação dos caminhoneiros causam mudanças nas atividades acadêmicas. A gente quer garantir que o nosso aluno tenha a qualidade do atendimento que teria dentro da normalidade institucional. Representante de Agência de Desenvolvimento Econômico Europeia visita a UFPB. Centro de Ciências da Saúde promove Fórum de Controle de Infecção Hospitalar. Espetáculo produzido por estudantes de teatro entra em cartaz no Teatro Lima Penante e no Santa Rosa. O espetáculo é bem atualizado dentro do contexto político, histórico e social que nós estamos vivendo agora no Brasil, num momento de crise política. Agora, no Jornal Universidade. Nos últimos dias, a paralisação dos caminhoneiros também causou mudanças nas atividades da UFPB. Para não prejudicar os estudantes, professores foram orientados a não realizar atividades avaliativas. Após uma semana com orientação de funcionamento parcial das atividades em decorrência dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros em todo o país, as aulas na UFPB voltaram à normalidade nesta sexta-feira. Considerando que a maioria dos ônibus públicos já estão funcionando, considerando que o combustível começa a ficar acessível para a maioria da comunidade, que possamos retornar a normalidade, as ações na Universidade Federal da Paraíba, para que a gente possa cumprir o nosso calendário acadêmico e os estudantes não fiquem prejudicados. A decisão sobre o retorno às atividades normais foi tomada durante reunião do Corpo Administrativo da UFPB na tarde da última quarta-feira. A gente tem como perspectiva que os professores reponham ou pela turma virtual, aqueles que não puderam comparecer. Nós temos os sábados e nós também temos opções de horários em que os professores poderão utilizar em acordo com os seus alunos, fazer com que a atividade retorne ao normal. Então, a normalidade ela se estabelece agora de forma mais plena, porque não deixou de existir, e a gente quer garantir que o nosso aluno tenha a qualidade do atendimento que teria dentro da normalidade institucional. Na segunda-feira, foi realizada uma reunião e foi decidido que não fossem cobradas as presenças nas aulas e demais atividades. O objetivo foi evitar que estudantes fossem prejudicados. A gente realmente teve uma atividade parcial na universidade, não houve suspensão oficial de aulas. O que aconteceu foi, a orientação da reitoria era que os professores que conseguissem ministrar a aula ou que fizessem alguma atividade acadêmica não colocassem falta e tampouco fizessem avaliação nesse período. Então, isso significava dizer que a gente não estava suspendendo aula. E, com certeza, a gente acha que agora, com o retorno, vai ser possível recuperar um pouco aqueles alunos que não puderam assistir a aula ou aqueles professores que não deram aula durante o período de greve. Quem esteve recentemente na UFPB para uma visita institucional foi o diretor executivo da Invest Lisboa, agência de promoção econômica e de captação de investimentos da capital portuguesa. Rui Coelho, diretor executivo da Invest Lisboa, veio à Universidade Federal da Paraíba para apresentar as medidas que foram tomadas em Portugal para a superação da crise econômica que recentemente assolou aquele país e também propor a troca de conhecimento técnico entre a UFPB e a entidade que representa em prol da criação do Polo de Inovação e de Cultura no Centro Histórico de João Pessoa. No sentido de as autoridades, as forças vivas de João Pessoa verem até que ponto é que podem aproveitar dessa experiência ideias, projetos para também revitalizarem mais rapidamente o seu centro histórico. Ontem tive a oportunidade de visitar o centro histórico, é fantástico, tem um potencial enorme, já está sendo revitalizado e reabilitado pela Prefeitura e pela Câmara Municipal de João Pessoa, mas todos reconhecem que há muito para fazer ainda na reabilitação do património e na dinamização da economia de João Pessoa. A reunião também contou com as presenças de pró-reitores, representantes de centros de ensino, do IDEP, da Agência Inova e da Superintendência de Tecnologia da Informação. Rui Coelho ainda explicou por que Portugal tem atraído tanto a atenção de investidores internacionais. Nós tivemos em Lisboa e em Portugal, tivemos uma grande crise económica, uma grande crise financeira, foi muito dura, mas obrigou-nos a fazer muitas reformas na economia, na legislação, na área dos incentivos ao investimento e tudo isso começou a produzir efeitos, o que é natural e, portanto,
de há uns anos para cá, nos últimos 3 anos, estamos com crescimentos recorde em muitas áreas. No turismo, a crescer a 2 dígitos, só no ano passado crescemos 22% na faturação do turismo, que é uma coisa impressionante, é um número muito impressionante, e o turismo contribuiu muito também para reabilitar a cidade, e nomeadamente o centro histórico, e também para a criação de muitos empregos. A reitora Margarete Diniz falou da importância da visita de Rui Coelho ao UFPB e dos frutos que a interação entre a universidade, o governo local e a Invest Lisboa pode gerar para o município de João Pessoa. A universidade está pronta para fazer o convênio, o termo de cooperação, o que for necessário para viabilizar essa ação conjunta que envolverá Universidade, município de João Pessoa e Lisboa, o Invest Lisboa, através do seu representante, que aqui vem a nossa instituição. Vamos para o intervalo. E no próximo bloco, Campus 1 recebe Fórum de Controle de Infecção Hospitalar. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Estamos de volta. O Campus 1 da UFPB recebeu nos dias 25 e 26 de maio o primeiro Fórum Paraibano de Controle de Infecção Hospitalar. O evento foi realizado em parceria com os Conselhos Federal e Regional de Farmácia e a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar de Serviços de Saúde. Organizado pelo Programa de Educação Tutorial PET do curso de Farmácia da UFPB, o fórum reuniu professores e estudantes da área para discutir a infecção hospitalar e seu impacto na saúde pública. Serão abordados os temas infecção hospitalar e o impacto na saúde pública, a resistência bacteriana, o papel de uma equipe multiprofissional no controle da infecção bacteriana, as formas de diagnósticos e de controle e o uso racional de antimicrobianos. O papel do farmacêutico e da equipe profissional nesse processo. Qual é o papel do farmacêutico no controle da infecção hospitalar? Ele tem um papel de extrema importância dentro da equipe multiprofissional na perspectiva de fazer o uso racional do medicamento, ajudar na prescrição desses medicamentos, na dose correta, né, de verificar as interações medicamentosas e contribuir com essa equipe no controle da infecção hospitalar. Durante o evento, o farmacêutico clínico do Hospital de Traumas de João Pessoa, Fábio Henrique de Souza, proferiu a palestra A Utilização de Antimicrobianos na Era da Resistência Bacteriana. A utilização dos antimicrobianos em hospital é baseado no perfil, né, de bactérias que povoam o hospital e também no perfil de sensibilidade, se elas são sensíveis ou não aos antimicrobianos que estão disponíveis para o tratamento dos pacientes. Então, a escolha, né, desses medicamentos para iniciar o tratamento de pacientes é baseado principalmente nesses 2 critérios. Existem vários outros, né, mas é principalmente nesse do perfil da microbiota do hospital, né, quais são os micro-organismos que estão presentes lá e também, né, na sensibilidade ou não delas aos antimicrobianos. Já temos casos, inclusive, de micro-organismos resistentes a todos, né? Tivemos um caso nos Estados Unidos, tivemos 2 casos aqui no Brasil, né? Um bem próximo a gente, que foi no Rio Grande do Norte. E a preocupação aumenta ainda mais porque nós não temos a velocidade com que elas vão ficando resistentes, não é a mesma velocidade com que novos antimicrobianos vão surgindo no mercado. Então vai chegar um ponto que, se a gente realmente não tomar uma atitude, nós como profissionais de saúde e as pessoas também como usuárias de antimicrobianos, se não houver essa mudança de atitude, nós vamos passar por tempos difíceis. O fórum também contou com a participação da especialista em controle de infecção hospitalar do Hospital do Servidor Público de São Paulo, Raquel Queiroz de Araújo. O que a gente espera para os próximos anos? Nós não temos novos antibióticos, né, chegando no mercado, antibióticos de classes diferentes. A gente tem alguns que estão sendo lançados, mas da mesma classe, né? Mas qual é a medida que não tem nada tecnológica, mas que é a medida de prevenção mais adequada para se conter a disseminação das infecções hospitalares? Ainda é a lavagem das mãos, né? E uma comissão de controle de infecção hospitalar que tenha um bom desenvolvimento dentro do hospital, que saiba trabalhar com equipe multiprofissional e que preferentemente tenha um farmacêutico atuando junto com essa equipe.
Estudante do 8º período do curso de farmácia da UFPB, o Edna Moura considerou importante a realização do primeiro Fórum Paraibano de Controle de Infecção Hospitalar para sua vida acadêmica e profissional. Devido à grande prevalência das infecções hospitalares, é importante manter estudantes e profissionais atualizados sobre essa temática para que possamos criar estratégias para combater essas infecções. Você sabia que a UFPB tem um time que disputa campeonatos de jogos eletrônicos? O grupo já iniciou os treinamentos para a competição nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em outubro deste ano na cidade de Maringá, no Paraná. A bola e o campo de futebol estão deixando de ser atração na vida de adolescentes e jovens, para dar lugar aos computadores com jogos eletrônicos. Entre eles está o LoL, League of Legends, o jogo online mais praticado no mundo. É um jogo de estratégia, são 5 pessoas de um lado, 5 de outro, e o objetivo final é levar o Nexus, né? Que no caso seria matar a rainha. Mas antes é necessário conquistar vários objetivos no meio do caminho, derrubando torres, destruindo monstros, combatendo inimigos. A Riot, que é a dona do jogo do League of Legends, ela publicou uma nota falando que se a gente quisesse fazer um time universitário, isso para qualquer universidade, era só entrar em contato, ela mostraria o caminho, e aí eu e um amigo que jogava, e já conhecia algumas pessoas que jogavam dentro da universidade, teve a ideia de fazer o time. E aí a gente foi atrás dos cabimentos que precisavam, chamou a galera e a gente conseguiu fazer o time. Participar do time é bem simples, só precisa estar cadastrado em algum curso, está regulamentado, a gente praticamente obriga a galera a tirar boas notas, porque não vale só jogar, tem que também ir bem na universidade, e basicamente só isso. Estudante do curso de Biotecnologia e praticante de LoL há 12 anos, Rafael Dourado é um dos 6 atletas que compõem o time da UFPB. Se tornou, além de um hobby, agora uma profissão à parte, né? Onde eu jogo pelo time da UFPB agora. Atualmente a gente vai para uma classificatória para ver se representa a UFPB na JUBES, que é os Jogos Universitários. A gente vai jogar contra a UEPB, lá de Campina Grande, e aí o ganhador vai representar a Paraíba. No próximo bloco, o UFPB desenvolve projeto para preservar patrimônio histórico de João Pessoa. O espetáculo produzido por estudantes da UFPB entra em cartaz nos teatros Lima Penante e Santa Rosa. O Jornal Universidade volta já! Estamos de volta. Conheça agora um projeto da UFPB que estimula a preservação do patrimônio histórico de João Pessoa. Preservar o patrimônio histórico de uma cidade é importante para a construção da identidade cultural coletiva. Na UFPB, o projeto Memória João Pessoa atua nesta área. O projeto Memória João Pessoa é um projeto de extensão que está vinculado ao Departamento de Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba e é desenvolvido aqui no Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória. Nós entendemos que conservar o patrimônio não é uma coisa que depende da atuação de órgãos de patrimônio. Tá? Os órgãos fazem a parte deles, mas se as pessoas não valorizarem esse patrimônio, se o próprio cidadão não valorizar o patrimônio da sua cidade, não adianta você ter medidas de proteção de patrimônio impostas por órgão de preservação. O Memória João Pessoa procura trabalhar com a revitalização da memória cultural da cidade. Para isso, o projeto promove oficinas em escolas da capital e desenvolve conteúdo interativo na internet. O nosso projeto como um todo, ele se divide em 3 vertentes. Uma primeira que é a produção de materiais, de informações para abastecer o site. Uma segunda vertente que é o trabalho presencial, ou seja, nós vamos até as escolas públicas, privadas de ensino fundamental, médio, EJA, universidades, onde for possível divulgar o patrimônio, nós temos oficinas preparadas, montadas para diversas faixas etárias. E a terceira é divulgar o próprio site, através das redes sociais. Então, nós temos páginas no Facebook, no Instagram, que é para divulgar e captar mais acessos de visitantes para o nosso site. No site, nós temos
uma listagem dos edifícios históricos da cidade, os que são tombados pelo patrimônio histórico estadual, aqueles que são tombados pelo patrimônio histórico federal e dados históricos relativos a todas essas edificações. Então, no caso, por exemplo, você quer saber sobre o Palácio do Governo. O Palácio do Governo é aquele edifício eclético que está lá hoje, mas aquilo ali já foi um convento. Foi o convento dos jesuítas. E ele tinha outra fisionomia, outro aspecto. Então, inclusive, há fotos antigas que aparecem versões anteriores daquele edifício. A estudante de Arquitetura e Urbanismo, Geórgia Ribeiro, faz parte da equipe do Memória João Pessoa. Desde que entrou no curso, ela se interessou pelo tema. Eu entrei no projeto porque sempre minha área da arquitetura foi patrimônio, eu sempre gostei de história. Então, eu sempre quis trabalhar com patrimônio. Entrei no projeto porque justamente fazia essa conexão. Comecei a trabalhar aqui e me apaixonei mais ainda por patrimônio. No fim do ano passado, a professora Maria Bertilde conheceu o professor Demetrios Lacer, de uma instituição particular aqui de João Pessoa, que trabalha com realidade virtual. E, a partir daí, foi iniciada uma parceria. Eu digo sempre que esse projeto, ele é um projeto coordenado por mim, pelo professor Ivan, mas que as grandes cabeças pensantes são os alunos. Como eles são grandes usuários de internet, de mídias sociais, de sites, então eles sempre vêm trazendo ideias. Então, através de um dos nossos colaboradores, estabelecemos um contato com um aluno do Unip e chegamos ao professor Demetrios, que tem um projeto também semelhante, preocupado com o patrimônio e trabalhando com realidade virtual. Então, nós estamos tentando agora, esse ano, unir os dois projetos, estabelecer uma parceria para que a gente tenha nesse trabalho conjunto, o maior beneficiado seja realmente o patrimônio. A tecnologia é uma grande aliada para o registro da história e preservação cultural da cidade. Em 2014, a gente começou a usar essa tecnologia de realidade virtual. A gente fez o primeiro experimento lá na Igreja do Carmo. Todos esses ambientes aqui, a gente pretende, em algum momento, mapear todos aqui do Centro Histórico de João Pessoa. E nesse projeto da Bertilde e do Ivan, que lá você tem a história de cada monumento, a Igreja de São Francisco, a Igreja do Carmo, a gente quer que os usuários possam entrar dentro mesmo da igreja, assim como entrariam com jogos. Ele vai entrar, conhecer cada pedacinho, vai andar, subir as escadas e, sei lá, tocar no sino, não sei. E aí, de última instância, a gente está usando esse tipo de equipamento, que é você vestir mesmo o lugar e entrar como se estivesse lá. Um espetáculo que retrata a infância de pessoas durante a ditadura militar vai ser apresentado em 2 teatros de João Pessoa neste mês. A peça foi produzida por alunos e professores da UFPB. A peça Bailei na Curva, produzida por alunos do curso de teatro da UFPB para a disciplina de estágio obrigatório, entra em cartaz neste mês nos teatros Santa Rosa e Lima Penante. O professor Heráclito Cardoso explica como aconteceu a orientação para o espetáculo. Bailei na Curva é uma peça que foi construída de forma colaborativa pelo grupo Do Jeito Que Dá, de Porto Alegre, e conta a história de um grupo de crianças que crescem juntas e elas vivem o contexto da ditadura militar no Brasil. E a peça mostra, assim, fala um pouco de como esse processo reverberou na vida de cada uma dessas crianças. A nossa montagem ela passou também por um processo colaborativo. Então nós temos um professor que é responsável pela preparação vocal, uma professora responsável pela preparação corporal e eu pela encenação. E os próprios alunos também, cada um se dividiu numa função, então alguém ficou com figurino, outro ficou com cenário, um com a produção, e cada um foi desenvolvendo um trabalho naquilo que tinha mais habilidade. A Elson Felinto, além de atuar, foi o produtor da peça Bailei na Curva. A gente começou desde o começo do período, no caso há 4 meses, e daí a gente vem se encontrando diariamente, todos os dias de segunda a sexta, no horário que é da aula normal. E aí a gente começou a preparar e a desenvolver o espetáculo. Aí, a partir do espetáculo já montado, a gente começa a parte da divulgação e de ver como é que vai funcionar a dinâmica, né, para chamar o público, divulgar o espetáculo. A construção dos personagens acontece de maneira que o ator consiga demonstrar os sentimentos que as crianças sentiram na época.
eu não tenho apenas um personagem, eu tenho 8 personagens. Então, cada um tem suas particularidades, são muito diferentes. Eu faço um garoto, adolescente, que é o Paulo Renato, que ele é mais voltado para um lado da comédia. Tem Ana, que é uma criança que vem demonstrar, né, como que a criança vê esse período da ditadura. Enfim, façam uma porção de personagens e para cada um deles foi necessário muito empenho e muito pensamento em como é que eles se sentiam naquele momento, qual era o sentimento em comum, né, para essa situação que eles estavam passando política, né, política e social. No Teatro Lima Penante, as apresentações acontecem de 4 a 7 de junho, às 2h30 da tarde. No Santa Rosa, as sessões são às 7 da noite neste fim de semana e no dia 9, e às 5 da tarde no dia 10 de junho. Os ingressos custam R$ 5,00 meia entrada e R$ 10,00 inteira. O espetáculo ele é bem atualizado dentro do contexto político, histórico e social que nós estamos vivendo agora no Brasil, né, num momento de crise política. E o espetáculo ele deflagra muito essa temática, então a gente espera que o público tenha uma empatia com a temática do espetáculo dentro dessa perspectiva. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.